Então, por exemplo, quando eu pergunto para vocês quem você é, sem trazer nenhuma história para responder essa pergunta, sem trazer nenhum pensamento, você vai perceber que até para responder quem você é, você precisa trazer a sua história. Você vai tentar trazer uma história para explicar quem você é. Mas você entende que você existe sem trazer alguma história. Na realidade, você existe muito mais do que uma história que você trouxer. Você entende? Você existe muito mais do que qualquer história que você trouxer sobre você mesmo. Tipo, isso que está aqui presente, essa consciência, ela é muito mais real do que qualquer história. Por isso que quando eu perguntei agora, como você pode explicar quem você é sem trazer nenhuma história, sem nenhum pensamento? Aí você vai pensar, opa, mas espera aí. Normalmente, para mim falar quem eu sou, eu preciso de história, né? Eu preciso dizer quem eu sou, minha história. Mas entenda que nesse exato instante você existe sem uma história. Você pode tomar um banho e curtir o seu banho sem uma história. Você pode trabalhar sem ter uma história. Você pode assistir um seriado, curtir uma comida, passear, pegar um ônibus, tudo isso sem histórias. Então tem as histórias secundárias e a história primária. As histórias secundárias é, por exemplo, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu sou fracassada, eu não sou merecedora. Tudo isso está relacionado a quem? A um eu. Eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho medo das pessoas, eu tenho desconforto com as pessoas, eu não sou merecedor do amor. Tudo está relacionado a quem? A um eu, não é? Esse eu é a história principal. E a gente tem que investigar esse eu. Não adianta você investigar os secundários. Porque enquanto não cortar esse eu primário, vai continuar, né, vindo as outras folhas. Você tem que cortar na raiz. Então, nesse exato instante, sabe? Não é necessário história. Quando eu digo história, também é esse eu que está identificado com ser alguém. Para alguns de vocês aqui, talvez é a primeira vez que vocês vão ouvir isso, mas você não existe aqui agora só sendo, só sendo, sem trazer memória, sem trazer história, só sendo. Né? Você existe sem trazer história. Você está consciente nesse instante, não está? O que mais é necessário além disso? E isso é meditação, é repousar. Só que sabe por que a gente precisa fazer algo na meditação, uma prática? Porque ali tem um eu fazendo uma prática. A gente não quer esse tipo de meditação que eu estou falando aqui. Que daí não tem um eu fazendo algo. Entende? Aqui você só está repousando na meditação, na sua essência. E o que é mais importante do que isso? Perceber que você é essa consciência aqui consciente. E que você não é história. É a nossa história que causa problemas. Vocês entendem isso? Que a história. Por exemplo, você pega, eu vou me atrasar, vou me atrasar, vou me atrasar. Daí você chega aqui, às vezes você não se atrasou. Ou mesmo se for se atrasar, qual o problema? Próxima vez você se ajusta e tenta chegar antes. Mas qual o problema? É a história que a gente cria.
O mundo é um lugar ruim. O mundo é um lugar difícil. É uma história. Não quer dizer que o mundo não seja, mas é necessário acreditar nessa história tão fielmente assim. Ou histórias que você tem sobre você mesma. Quais? Quais que você carrega e que não são necessárias? Que não são necessárias essas histórias. Qualquer história que você tenha sobre você mesma, que você for trazer aqui, digamos que agora a gente fizesse aqui um momento de todo mundo trazer histórias que você tem sobre si mesmo, você vai ver que nada delas são necessárias, todas são ilusórias. Só que sabe por que a gente não quer descartar elas? Porque com elas a gente é alguém, entende? Enquanto eu tiver minhas histórias, eu sou alguém. Eu não quero soltar essas histórias porque eu não quero ser ninguém, eu não quero me sentir ninguém. Então, até mesmo histórias ruins, elas te dão uma sensação de ser alguém, não é? Então, falar simplesmente para você soltar a sua história, isso é ameaçador para nós, né? Porque às vezes é uma história que eu tenho há 30 anos, não é? É uma história que eu carrego há muito tempo. Mas entenda que você é essa consciência aqui e que as histórias são opcionais. Você entende o que significa opcional? Opcional é não é essencial. As histórias. Eu sou uma pessoa vergonhosa. Eu sou uma pessoa não merecedora de amor. Eu sou uma pessoa ansiosa. Ou a história principal. Eu sou uma pessoa. Essa é a história principal. A ideia de que eu sou essa pessoa aqui, com esse nome, com essa história, que nasceu nesse lugar, que teve essa família, que teve esses traumas, que superou essas coisas. Hoje, nada disso existe mais, entende? Nada. A história é apenas uma memória. Você entende que a história é apenas uma memória? Tipo, se eu te perguntar agora quem você é, você vai trazer a sua memória para responder quem você é. E é inútil. É inútil a sua memória. No sentido de, não que ela é útil para coisas a fazeres, mas ela não é útil para dizer quem você é. O que você é isso que está aqui agora presente. É isso que você é. Adianta, por exemplo, você ir lá num curso, por exemplo, ou numa palestra dessa pessoa que tem um currículo gigante. O que você se importa é de chegar ali e ver quem ela é ao vivo. O currículo dela não importa, né? Ah, o Willy Mona tem 3 livros. Ele faz isso, isso, isso e isso. Se você chegar aqui e ver que eu sou estúpido, é isso que te importa. É o que você é. Nesse exato instante, eu só sou. Você também pode só ser. Aliás, você só é, mas você esquece que você só é para se identificar com algo que não é. A história não é real. A pessoa também não é real. Só há um. É que nem, digamos assim, essa sala aqui é um espaço vazio, né? Tipo, é um espaço vazio. Mas a gente chama de sala do William, digamos assim. Mas ela não se considera isso. Ela só é esse espaço. E se você tirar os móveis e eu sair desse apartamento, ela vai continuar a ser a sala vazia. Ela não tá nem aí para quem vai vir e ir.
ela só é esse espaço vazio. E você também só é como se fosse um espaço vazio, mas que você se identificou com os móveis que estão nessa sala, digamos assim. Só que na verdade, né, a sala tá às vezes super bagunçada, cheia de móveis do passado, cheia de poeira. Você acumulou um monte de coisa nesse espaço vazio e você não percebe o espaço vazio porque você acumulou um monte de coisas em cima do espaço. Mas o que que é mais real? O que que é mais real nesse espaço aqui? São os objetos ou a sala, digamos assim? É a sala que dá oportunidade, é esse espaço vazio que dá oportunidade dessa sala existir. Esses objetos aqui não estariam aqui sem esse espaço, digamos, estar aqui. Esse espaço é muito mais essencial, você precisa de um espaço para viver, digamos assim, né? Antes de ter objetos, você precisa ter um espaço para viver. Então é isso que você é um espaço, a sua consciência. Daí a gente enche esse espaço de eu sou fulana de tal, com essa história. Isso é como se fosse um móvel, digamos assim. Imagina que é um móvel que você põe no espaço vazio. Eu sou fulana de tal, que nasceu em tal lugar, e teve essa família, e ela ensinou essas coisas, e eu sofri isso, eu tive esse divórcio, e essas pessoas morreram, e eu tenho esses medos. E são tudo móveis. Móveis que você põe nesse espaço, e de repente você não percebe mais o espaço, por causa que ele foi totalmente ocupado com objetos. Eu estou usando uma analogia, espero que você esteja entendendo.